Bom dia, cliente SCI, bom dia, contador, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um SCI Talks. Hoje, recebendo aqui o Cindy Conte, né, com a minha CFO aqui, que é Chief of Financeiro aqui da SCI, né, a pessoa que paga também, é aquela pessoa que manda soltar e manda prender aqui dentro, né, então estamos com ela aqui, né, dona do dinheiro aqui, né, vai, volta e cobra e paga, enfim. Mas a gente vai falar da Beth, vai falar do Avalcir, vai falar do José, né? Que é a gente mais conhecido aqui como Lima. A gente vai falar de todos eles. Mas antes da gente iniciar aqui o assunto que é o principal, a gente vai passar aqui por notícias SCI Talks, né? Com a Ekele e hoje a participação especial do Jean. Vamos lá? Bom dia, está começando mais uma edição das notícias SCI Talks, o seu boletim diário com os principais destaques do universo contábil, fiscal e tributário. Eu sou Ekele. Bom dia, eu sou o Jean. Vamos agora às principais notícias desta quinta-feira, dia 24 de abril. EFD Contribuições. Receita lança a versão corretiva 6.0.7. A Receita Federal lançou a versão 6.0.7 do PGE da FD Contribuições, com a correção de um erro identificado na funcionalidade de visualização do recibo de transmissão na versão anterior 6.0.6. A recomendação é que os contribuintes realizam cópia de segurança de todas as escriturações antes de instalar a nova versão. Também é possível instalar o sistema em uma pasta separada, mas neste caso os arquivos anteriores não serão acessíveis diretamente. Quem criou ou importou a escrituração nas versões 6.05 e 6.06 deverá exportar, importar novamente, editar, validar, assinar e transmitir a escrituração utilizando a nova versão. Arquivos assinados previamente devem ter a assinatura removida antes da importação. Reforma tributária ameaça programas como CPF na nota. Com a aprovação de reforma tributária, Lei Complementar 2.14 de 2025, programas estaduais de incentivo como CPF na nota podem estar com os dias contados. A unificação dos impostos como ICMS e ISS no novo Imposto sobre Bens e Serviços não prevê devolução de tributos de forma individualizada, o que pode inviabilizar programas como o Novo Paraná e a Nota Fiscal Paulista. Essas iniciativas que contribuem crédito e realizam sorteios para que quem pede nota fiscal devem ser gradualmente encerradas até 2033. A mudança visa simplificar o sistema tributário e, segundo projeções, pode aumentar até 10% o PIB potencial do país nos próximos 10 anos. Receita Federal e SERPRO apresentam novo caixa postal. A Receita Federal e o SERPRO realizam nesta quinta-feira, 25 de abril, às 11 horas, uma live oficial para apresentar o novo caixa postal, canal de comunicação entre os órgãos e os contribuintes. O sistema foi totalmente reformulado para melhorar a experiência do usuário com a navegação intuitiva, design moderno alinhado ao padrão gov.br e novas funcionalidades. Durante a transmissão, será possível conhecer os recursos do novo ambiente digital e tirar dúvidas com a equipe técnica responsável. O evento será transmitido pelo canal da Receita Federal lá no YouTube. CFC atinge altos índices de satisfação em pesquisa nacional. O Conselho Federal de Contabilidade divulgou os resultados de pesquisas realizadas entre novembro e dezembro de 2024 sobre a imagem da profissão contábil. A pesquisa com a sociedade civil registrou 81,88% de satisfação, enquanto a realizada com os profissionais da contabilidade alcançou apenas 74,24%. Pesquisas internas com colaboradores e CRCs também superaram a meta de 70% de aprovação, reforçando o compromisso do CFC com a melhoria dos serviços públicos e o fortalecimento da imagem da profissão. A iniciativa está alinhada à Lei nº 13.460 de 2017, que trata dos direitos dos usuários dos serviços públicos.
E assim encerramos mais uma edição do Notícia SCI Talks. Continue nos acompanhando para ficar por dentro das principais atualizações que impactam o setor contábil e tributário. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente dia a todos e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado, Jean. Obrigado, Ekeli, pelas informações, né? Por esse briefing matinal que a gente recebe todo dia aqui. Então, quem é contador, quem é cliente SCI, gosta de acompanhar nossas notícias aí, todo dia de manhã rola, todo dia de manhã tem essa atualização sobre o que está acontecendo no mundo contábil, leis, atualizações de programas. A gente faz todo dia de manhã isso aqui. E agora, vamos para o que interessa, vamos falar de Sindiconte aqui, né? E eu tenho convidados especiais. Começando aqui com a diretora financeira da SCI, professora, vice-presidente do Sindiconte, né? Falta Beth no teu tempo, é isso? Falta, né? Falta Beth no meu tempo. Falta, sim. Prazer estar aqui. Aliás, essa semana estão falando bastante de mim aí, já me chamaram de mercenária, que eu sou cobradora. O Edson, esse vai para o Edson, né? O Edson da Beth. O que está, Edson? O teu está guardado. Como eu disse, eu estou olhando teu contrato. Estou olhando teu contrato. Beth, a gente não costuma ter a sua presença nos podcasts, né? Então se apresenta para o pessoal, para o pessoal conhecer um pouquinho a Beth. Bah, que coisa difícil. Bom, Elizabeth, né? Meu nome, igual da rainha, né? Mas desde muito pequena, que coisa interessante, né? Na minha infância, eu era chamada de Lisa, não era Beth. Depois, quando eu atingi a adolescência, que o pessoal começou a me chamar de Beth e fiquei sendo Beth até hoje, né? Aqui nos corredores todo mundo me conhece, aliás, todo mundo me conhece mais do que eu conheço todo mundo, né? Todo mundo diz, lá vem a Beth, né? Mas eu sou formada em contábeis já há muitos anos pela FURB, né? Depois eu investi aí no mestrado, fiz um mestrado na FURB também em controladoria, e eu leciono já há muitos anos, desde 2003 eu leciono, né? Já lecionei na Unisociesc, na Uniaselv, atualmente estou lecionando na FURB, né? Sempre voltado na área contábil, né? Leciono, as minhas disciplinas geralmente são práticas de laboratório, né? São aulas práticas em laboratório, obviamente, que a gente utiliza os softwares da SCI, né? Folha de pagamento, contábil, fiscal. E eu aqui, estou aqui na SCI desde que ela foi fundada, vi ela nascer, né? Vi como ela começou, participei dos sonhos, lembro quando eu e o Everton sempre conta essa história, eu lembro bem também, a gente sempre caminhava na praia no fim da tarde, e ali ia amadurecendo aquele sonho, aquela vontade de ter uma empresa e como seria, e eu acho que em nenhum momento a gente, naquelas caminhadas, imaginou que chegaria ao que hoje é a SCI, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte aqui dessa família, né? E é isso aí. Show de bola. Então vamos passar a palavra aqui, primeiramente para o Alvacir, né? Alvacir, né, que é contador, bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em contabilidade tributária, né, pela FGV, empresário do setor contábil há 25 anos, sócio fundador das empresas Contab e Contabilidade e Assessoria e Navecom Contabilidade, Navegantes, foi diretor de legislação do Sescom Blumenau de 2010 a 2013, né? Foi vice-diretor financeiro do Sescom de 2014 a 2017, foi membro do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio por anos, né? Foi titular do Conselho Fiscal do Banco Blue Sol, microcrédito, 6 anos, foi titular do Conselho Fiscal do Banco do Vale, 3 anos, foi titular do Conselho Fiscal da ABAN, é membro da Câmara Superior de Julgamento do Orucon, né, Jurade, pelo que está aqui, e está presidente do Sindiconte Blumenau há 4 mandatos, né, e é titular do Conselho Fiscal da FECONTESC, Federação dos contabilistas do Estado de Santa Catarina. É isso? O currículo é grande, tá, Mas gente? também falta Alvacir aí para esse tempo todo aí. Está faltando Alvacir para essas demandas todas, mas como eu digo, é uma gasolina que impulsiona, né? A profissão de contador, ela exige esses desafios e estarmos inseridos dentro da sociedade em que você atua, não somente como um contador técnico na área que você faz, você se doa à sociedade. Eu sempre digo, a profissão de contabilidade
o contador é uma profissão muito gratificante. Eu tenho orgulho realmente de estar inserido em todas essas atividades. Falta ao Alvacir, como eu digo, para poder suprir todas essas demandas, mas é com muito prazer, é com muita vontade que a gente faz isso com muito carinho, por conta da causa que é a contabilidade. Show de bola. Muito obrigado, Alvacir. Né, eu li o currículo, mas o homem é simpatia pura, né? Vocês podem ver pelo jeito de falar, né, de se comunicar. E agora a gente vai falar com o diretor de legislação do Sindiconte, que é o José Augusto de Lima, né, contador também, né? Atuou auditoria independente, né? Foi professor de contabilidade, exerceu como presidente do Sindiconte Blumenau por 3 mandatos. Atualmente é diretor, né, do Sindiconte, diretor de legislação nada complexa, legislação tributária ali, né? Foi um dos fundadores do Banco do Vale e atualmente é consultor contábil de algumas empresas da região, né? Seja muito bem-vindo, professor Lima. Professor muito Lima. obrigado, bom dia a todos. Realmente é gratificante a nossa profissão, como disse o senhor Alvacir, colega contador, e eu tenho orgulho de dizer no meu currículo profissional de que atuei com muita proficiência, a meu ver, junto às empresas, grandes empresas aqui da região, não só do Vale, mas assim do norte de Santa Catarina também, e até mesmo da região mais ao sul. Então, eu venho atuando agora, atualmente, como um consultor ou assessor contábil. Tenho alguma experiência na área tributária, especialmente em tributos federais. E eu fico orgulhoso no exercício do cargo junto ao Sindiconte Blumenau. Fui também membro suplente do CRC de Santa Catarina. Haja vista que Blumenau foi uma das entidades que participou da criação do CRC de Santa Catarina. Isso já nos idos de 46, quando eu não estava em Santa Catarina. Show de bola. É uma enciclopédia também, o homem aqui, ele sabe tudo, cara. Aí, ó, as datas gravadas na cabeça aí, né? É isso aí. Mas, pessoal... Isso que tu não viu a caligrafia desse homem. Não viu a caligrafia? Não, eu vi aqui, eu acho que a caligrafia dele tá bem, né, tá bem bonito isso aqui. É auditor, né? Auditor sabe como é que é. Mas, pessoal, assim, para quem está nos assistindo, né, a gente está aqui para falar principalmente de Sindiconte, né? Esse é o assunto principal, né? Mas, assim, eu queria que vocês três explicassem para nós, né, cada um pouco, sobre qual que é o objetivo do Sindiconte, o que é o Sindiconte, para quem não conhece o Sindiconte, né? O que ele faz, como que ele atua, né? Como que sobrevive, né? Como se alimenta? Antes de tu falar, eu já vou passar a palavra para o meu presidente, mas eu acho bem interessante, até porque ontem a gente teve aqui o Ricardo, do SESCOM, né, que é uma entidade co-irmã nossa, né, e eu acho muito importante a gente entender a diferença entre as instituições, entre essas entidades, né, embora sejam co-irmãs, elas têm vamos chamar assim, um público-alvo um pouquinho diferente. Enquanto o SESCOM é voltado para as empresas, né, o Sindiconte é voltado para o profissional, o contador, né, cada um das pessoas que tem um CRC, digamos, a pessoa física, né, então, assim, nós podemos dizer assim que é a principal diferença, né? Não é isso? Sim, eu estou errado? Não, perfeito, Beth. Inicialmente, eu quero fazer o agradecimento pela oportunidade que a SCI, né, família SCI Sistemas, ela está dando aos profissionais de contabilidade da nossa região, porque isso aqui é um momento ímpar. É o primeiro do Sindiconte, mas eu acredito que vai ser o primeiro de muitos, porque nosso interesse como profissional da contabilidade, à frente das entidades das quais a gente está representando, é levar e trazer, né, informações, fatos e soluções para esse público todo, que é o profissional da contabilidade, e todos os ouvintes aqui que estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube e dessas plataformas. Porque a nossa conversa aqui, ela não vai servir somente para o profissional da contabilidade. Muitos profissionais da área do direito, da administração, economia, enfim, eles tiram como é que eu vou dizer, os links ou alguns insights que a gente conversa muito, então isso surge sempre palavras e situações. Então, inicialmente, um forte agradecimento, muito obrigado, família SI, pela oportunidade. E eu vou deixar essa questão que foi mencionada aqui, eu vou passar para o nosso
colega Lima, porque ele, muito melhor do que eu, sabe essa distinção com mais propriedade. Eu ia falar de uma certa forma, mas talvez me faltariam palavras para fazer uma definição precisa, né? Mas eu quero inicialmente agradecer, Cíntia, a todos os ouvintes, em especial aos ouvintes das nossas cidades vizinhas, que são a base territorial do Sindiconte, que nós abrangemos 8 municípios, inclusive. É Blumenau, né? É Gaspar, é Indaial, é Timbó, Pomerode, Rio dos Cedros, Benedito Novo e Rodeio. Então, a gente, não é que os representa, mas a gente atua nos interesses desses profissionais, que é da nossa base territorial. Embora não é só a base que a gente atua, estamos na Federação Catarinense, atuando no estado inteiro, com os 23 sindicontes existentes. Mas eu passo a palavra ao nosso colega Lima, em relação à distinção. Eu não quero falar distinção, mas sim uma vírgula ali no meio do caminho, porque quem é sindiconte e quem é SESCOM, por que nós estamos aqui, e, enfim, eu passo a palavra ao colega Lima, que tem maior propriedade, não que eu não possa falar, mas eu vou dar a palavra ao colega Lima. Muito obrigado. Ok. Bom, já que sou eu quem fala sobre isso, primeiramente, a Elizabeth deixou muito claro e com muita propriedade a distinção entre SESCOM e Sindiconte. Eu vou apenas, talvez, esmiuçar um pouco mais, mas ambos, tanto a Elizabeth quanto o Alvacir, têm pleno conhecimento e capacidade e conhece operacionalmente essa distinção. SESCOM é uma entidade co-irmã. Ela até podemos dizer que nasceu dentro do Sindiconte, portanto, ela é bem mais nova do que o Sindiconte. A origem do Sindiconte, na verdade, cujo nome é Sindicato dos Profissionais da Contabilidade de Blumenau. E esse nome, Sindiconte, veio em decorrência de uma carta sindical. Atualmente é um sindicato, ou melhor, desde 7 de dezembro de 1974. O sindicato SESCOM também. Só que o SESCOM, diferentemente do Sindiconte, ele só congrega, representa e atua junto às organizações contábeis. Grande parte, do ponto de vista rigorosamente jurídico, não são empresas. Sim. Mas tem muitas empresas contábeis, que são as exceções previstas no Código Civil. Mas ela representa a pessoa jurídica, ou seja, organizações contábeis. É lógico que qualquer organização contábil só pode existir se tiver um contabilista. Eu chamo contabilista, que modernamente fala assim, profissional da contabilidade, porque é um termo, contabilista é um termo mais tradicional, mais antigo, mais compreensível, talvez. Contabilista é todo aquele profissional da contabilidade que tem registro ativo junto ao CRC. No nosso caso, CRC de Santa Catarina. Portanto, ele atua, tem registro aqui no estado e atua em Santa Catarina. Uhum. Tanto as organizações contábeis, tanto o profissional, tem que ter registro no CRC. São 2 categorias profissionais atualmente existentes no Brasil. São os contadores, que têm nível superior de formação, Bacharelado, né? o bacharelado, e técnicos em contabilidade, que são egressos do curso médio. Às vezes, tem técnico em contabilidade que tem formação superior em economia, em administração, mas para os efeitos contábeis, é a formação específica contábil, é o diploma contábil, e assim é registrado no CRC. Portanto, tanto as organizações contábeis, que pertencem ao interesse do SESCOM, como também os profissionais de contabilidade têm que ter registro no CRC de Santa Catarina, tem que atuar aqui. Então, esta é a distinção que vocês já colocaram, muito bem colocado. Então, muitas vezes há interesses que dizem tão somente respeito a organizações contábeis. Mas não pode haver interesse que seja da organização contábil que não afete direta ou indiretamente o profissional. A parte mais importante da organização é o profissional. Assim como no hospital, o mais importante são os médicos, sem diminuir a importância de enfermeiros, auxiliares, administração. Não existe organização contábil sem contador. O contador tem que ter maioria de capital. Ele pode até se associar com outras atividades que tenha registro profissional.
mas o principal de uma organização contábil é um profissional da contabilidade, com registro no CRC de Santa Catarina. O nosso sindiconte, chamado que é Sindicato dos Contabilistas de Blumenau, que abrange 8 municípios, deve ter cerca de 2.000 profissionais, porque só Blumenau tem mais de 1.000 profissionais registrados. Todos eles são filiados. Todo profissional de contabilidade é necessariamente filiado à nossa base territorial, é nosso filiado da nossa entidade, porque pertence à nossa base territorial. Agora, existem os associados, são aqueles que pertencem ao quadro associativo da entidade, chamada Sindiconte. É uma expressão abreviada. Então, esses são aqueles associados. Mas todos os profissionais de contabilidade dos municípios citados pelo contador Alvacir são necessariamente filiados, são juridicamente, que está disposto em lei. A nossa principal, tanto da organização contábil quanto do profissional, ela surge, do ponto de vista jurídico formalizado, no Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio de 46. O cara é uma enciclopédia? É. Só que 20 anos antes, para não me discorrer muito, houve um pronunciamento em São Paulo, no Hotel Términos, por ocasião de um jantar oferecido pelos contabilistas paulistas ao João de Lira Tavares, onde ele fez um discurso. Esse discurso enalteceu a figura do profissional contábil. Naquele tempo chamávamos contabilistas. E ele disse que dia 25 de abril é o dia do contabilista brasileiro. Esta é a razão, porque amanhã comemora-se o 99º aniversário da data magna da profissão contábil. 25 de abril, teve origem em 25 de abril de 1926. João de Lira Tavares. E senador, até né? Senador, né? Ele foi senador pelo Rio Grande do Norte. Embora ele tenha nascido em Pernambuco, na cidade de Goiânia, mas a família cedo mudou-se para o Rio Grande do Norte. Então lá ele lecionou, ele foi comerciante, ele era guarda-livre. Naquela época, o comum era guarda-livros. Bookkeeper, né? Em inglês é bookkeeper, exatamente. Então, guarda-livros. E ele é o patrono da contabilidade brasileira. E a cada 4 anos, o Conselho Federal de Contabilidade homenageia, entregando uma medalha aos profissionais da contabilidade que mais se destacaram na profissão. Já foram 15, até o momento tem 15 profissionais que já foram objeto ou alvo dessa honraria, a maior honraria contábil brasileira. A medalha João Lira. Então, lógico, a profissão tem origem muito anterior, mas oficialmente, do ponto de vista jurídico, a regulamentação da profissão deu-se 27 de maio de 1946. E aí, então, havia 2 categorias. Foi criada a dos contadores e a dos técnicos em contabilidade, do qual nós já falamos. É por isso que essa semana a gente está fazendo essa série de podcasts aqui, está trazendo contadores, clientes. Exatamente. Trouxemos o Sescom ontem, hoje veio o Sindiconte, porque amanhã a gente comemora, né, o dia do profissional de contabilidade, né, que antigamente era o dia do contabilista, né? A expressão originária, a meu ver, data vênia, quem pensa o contrário, tem que repetir, e eu acho que deveria permanecer, como Portugal preserva. Em Portugal, a expressão oficial é contabilista, que abrange, no caso do Brasil, as 2 categorias profissionais. É interessante esse negócio dessas datas, porque a gente tem, na verdade, 4 datas, né, Alvacir, comemorativas, alusivas, digamos assim, à nossa área contábil, né? Ontem mesmo o Ricardo falou sobre uma delas, que é em janeiro, que eu nem lembrava, que é a do empresário contábil. Então, tem uma em janeiro, 12 de janeiro, se não me falha a memória, 25 de abril, que é o dia do profissional contábil, 22 de setembro, que é o dia do contador, e a outra novembro é o dia do técnico em contabilidade, que foi criado recentemente. Então, são muitas datas. Mas a gente costuma dizer o seguinte, são 2 datas magnas, 25 de abril e 22 de setembro, que são datas que não podem jamais passar em branco. As demais a gente faz as devidas comemorações, produzimos alguns eventos na realidade, mas as 2 datas magnas são essas, 25 de abril e 22 de setembro, né? São importantes. Aproveitando e falando um pouquinho sobre o Sindiconte, né, Alvacir, para quem
para quem quem é o nosso público, quem a gente atende, Exato. né? Quem é o nosso cliente, vamos dizer. Né? O o nosso cliente, público-alvo. É isso aí, a gente atua realmente. A nossa existência Sindiconte, tanto Blumenau quanto os demais 23 sindicontes que formam a Federação Catarinense, a gente, assim, o Sindiconte, não é a gente, o Sindiconte, ele é para o profissional de contabilidade que atua na base territorial da nossa entidade, aqui no caso são os 8 municípios, né? E que esteja em pleno exercício legal da sua profissão, ou seja, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina. Então, sim, o Sindiconte, ele agrega, ele congrega esses profissionais, não só porque eles têm o CRC, mas sim porque eles são peça fundamental no sistema de associativismo, né? Uma entidade forte com profissionais que são habilitados, e todos devem ser, claro, obviamente, é a nossa base. Então, a gente atua nos interesses dessa classe, na defesa dos interesses dessa classe contábil, né? Então, o nosso trabalho é totalmente voluntário, pesquisa, reuniões, enfim, trazendo sempre soluções para essa base de profissionais aqui, que são os que são afiliados, como o Lima já falou, são os filiados, perdão, são os filiados, né? Não, afiliados, Lima, eu estou agora... Então, nós chamamos preferentemente filiados, mas, né? Não está incorreta a expressão afiliados, exato, é correto. Então, correto, filiados, mas necessariamente os que são associados. A gente foca no associado, o associativismo. Embora o filiado tenha a sua participação, que nós atuamos para todos, só porque não é associado, mas ele é filiado. Ele é tão contador quanto o associado. Então, nós somos genericamente trabalhando na defesa dos interesses da classe desses profissionais. Santa Catarina, por exemplo, pelo que eu andei lendo aí, ela tem em torno de 23 mil profissionais com registro ativo, né? Claro, estado de Santa Catarina, aproximado, né? Destes, 2.000, 2.500 da nossa base territorial, que é essas cidades ali que envolvem a nossa área. Nem todos estes 2.000 e poucos profissionais, eles são filiados, associados, mas todos são filiados ao Sindiconte, né? E aproveitando dentro dessa linha de pensamento, um organograma, né, das nossas entidades, a quem a gente deve hierarquicamente se reportar, né? A quem a gente está ligado. É interessante que as pessoas saibam disso também. Uma hierarquia. Eu costumo dizer assim, nós somos hoje contadores. Na nossa base inicial, a gente tem o dever ativo, o dever de ofício é o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade, consequentemente, o Conselho Federal de Contabilidade. Isso rege total o caminho da profissão do contador, né? Mas, a nível de associativismo, a gente tem a nossa ligação próxima com o Conselho Federal e CRC, obviamente, com o dever de ofício, mas Sindiconte, que é ao órgão do associado, é o que representa o associado, também o filiado. Nós temos, acima disso, nós temos a Federação Catarinense dos Contabilistas, que é a FECONTESC. A FECONTESC, ela representa os 23 sindicontes da nossa base de Santa Catarina. Depois da FECONTESC, nós temos acima dela a CNPL, atualmente, que é a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, que a CNPL congrega diversas profissões, e dentre elas, lá dentro, a profissão de contador. Atualmente, se criou agora, recentemente, faz questão de 6 meses, foi no mês de novembro agora, foi criada a CNConte, a Confederação Nacional dos Contabilistas do Brasil. Ela deriva e ela vem da FECONBRAS, que também foi uma entidade criada
há cerca de um ano. A CN-Conte, ela é representada pelas FECONTESC, digamos, de Santa Catarina e os demais FECONTESCs dos todos os estados brasileiros. Então, atualmente, a FECONTESC, ela nos representa a nível de Brasil de uma maneira mais objetiva, porque nós somos exclusivos CN-Conte. Porque dentro da CNPL, nós era só mais uma profissão, dentre tantas, dentro da CNPL. Lá dentro congrega várias profissões e nós estava lá uma das classes, está lá, mas assim, não tinha aquela evidência. Necessariamente precisamos dessa evidência e criamos a CN-Conte. Atualmente, o atual presidente é o nosso mestre Tadeu Oneda, da Grande Tangará, no meio oeste catarinense. Pessoa muito competente, que já foi presidente da Federação Catarinense, é um entusiasta da profissão de contador e totalmente voluntariado. E eu costumo sempre, abro aspas, repetir uma frase muito linda que ele fala em seus discursos. Devolver à sociedade um pouco do que a nossa profissão de contador nos deu. Porque a profissão de contador nos deu casa, família, status, respeito, condição financeira, e ela nos deu muita coisa, além só de material, mas sim amizade, coleguismo, conhecimento. E esse voluntário que a gente faz a nível de Sindiconte, Federação Catarinense e outros órgãos que a gente participa, é uma forma de devolver à sociedade o tanto que a profissão de contador nos deu até hoje. Somos gratos por isso aí. Uma explanação bem boa, né, para quem não tem conhecimento, assim, já deu para ter uma boa noção do que é o Sindiconte, né, por que foi criado, né, quando que foi criado, quais são os objetivos, quem é o público-alvo do Sindiconte, né, que é o contador, é diferente da organização contábil, ficou muito bem definido aqui, muito bem classificado, né, e eu tenho ontem o Ricardo disse que organizações são aproximadamente 600, né, e contadores são 2.000, né, para a gente ver a diferença, né? Tem muita gente que atua de forma autônoma, né, sem um CNPJ definido praticamente, né. Exatamente. Tem bastante gente... São os contadores internos das empresas, porque contabilidade tem as organizações contábeis, mas nós temos um imenso contingente de profissionais que são contadores internos. Temos contadores que atuam na perícia, junto ao fórum, porque são peritos contábeis, então tem o seu cadastro junto ao fórum como um perito contábil, que é nomeado pelo juízo esse profissional. É importante dizer que é muito gratificante o auditor fiscal, né? Que são derivações, depois eu deixo para o nosso colega Lima falar um pouco do que é um auditor, o que é um perito contábil, quantos braços nós temos dentro da profissão de contador. Eu, atualmente, também sou perito contábil nomeado pelo fórum. Tenho um cadastro junto ao fórum para as demandas que, porventura, as resoluções que sejam demandadas, né? Então, nós somos chamados a atuar numa perícia contábil de empresa, enfim, de qualquer situação necessária a juízo. Então, o contador, ele se inscreve lá no fórum, se torna um perito, passa por alguns detalhes lá, mas ele é chamado pelo fórum constantemente para demandar nessas atividades. Sim. Aproveitando que tu falou dessas atividades aí, né, para o nosso associado, o que a gente tem a oferecer? O que o Sindiconte, enquanto entidade, pode oferecer para os nossos associados? O oferecer. Assim, eu costumo dizer que o que você, associado, pode contribuir com essa organização, para fortalecer a classe, para fazer uma massa robusta. Você, contador profissional, você que está com o seu registro ativo, digamos assim, a gente tem que dar mais do que receber. O receber é importante, né? A Beth mesmo comentou. Então, o que o Sindiconte oferece? Nós temos aqui a situação de que nós temos convênios, nós temos, por exemplo, a educação continuada. O Sindiconte, ele tem a bandeira ou a chancela do Conselho Regional de Contabilidade dos cursos PEC. O Conselho Regional, eles têm um dever de ofício que é educação continuada para o profissional da contabilidade. O braço talvez é curto, digamos, terceiriza-se. E o Sindiconte é a terceirização do curso PEC que é ofertado
e demandado pelo próprio Conselho de Contabilidade para educação continuada. Então, hoje o Sindiconte, ele é a bandeira que distribui cursos PEC através do Conselho Regional de Contabilidade para fins de pontuação, os auditores fiscais, os que atuam na CVM atuarial, peritos contábeis, então eles precisam pontuar no seu currículo tantas horas ano, né, para poder estar habilitado a uma CVM. Então, esses cursos, eles pontuam. Além do que, o Sindiconte, através da FECONTESC, existe o outro produto que é a Unifecontesc, que é a Universidade Corporativa do Profissional da Contabilidade. Então, o profissional da contabilidade hoje tem uma universidade própria, com cursos próprios ofertados pela Federação Catarinense, são vários palestrantes a nível nacional, cursos EAD, cursos presenciais. Então, educação é uma das premissas básicas do Sindiconte, educação continuada, ofertar o conhecimento. Outros produtos temos os parceiros de gestão, que eu depois, logo mais adiante, eu vou citá-los, mas são produtos que são ofertados pelos parceiros de gestão. Software, enfim, certificados digitais que temos próprio, que é da Certifecontesc, certificadora digital da Federação Catarinense. Somos distribuidores dos certificados digitais, somos certificador homologado. Então, certificado digital é com o Sindiconte também, então, tudo certo. E, principalmente, os nossos parceiros de gestão, com diversos produtos e ferramentas que trazem ao profissional da contabilidade a comodidade e a segurança de desenvolver a sua profissão com maior, digamos assim, otimização. Essa otimização, o que faz? Gerar tempo. E tempo é o fator fundamental para o crescimento. Eu sempre digo, o ócio criativo. Ele, no momento que ele é exercitado, você cria soluções, você sai daquela zona de conforto e você se transporta. Então, o ócio criativo é a melhor profissão, não digo, mas a melhor ferramenta. Para isso, precisamos das tecnologias. A inteligência artificial está aí, que logo mais adiante a gente conversa, ChatGPT, enfim, várias ferramentas para otimizar o tempo. E o tempo é o fundamental para o profissional da contabilidade. Show de bola, né? Já pegando o gancho aqui da tua fala, né? Sobre inteligência artificial, né? Qual que são as preocupações, assim? Vocês têm isso em vista, né? Pelo que eu estou vendo aí, né? Inteligência artificial, né? É um dos nossos desafios, né? Pois é o desafio. Eu digo que a inteligência artificial, ChatGPT, o Windows Copilot, essas situações, essas ferramentas, vão surgir outras, tá? Isso aqui é apenas o começo, mas assim, é o começo, mas está acelerado, é muito importante. Eu digo que a inteligência artificial é extremamente importante, principalmente nos processos até então que eram de forma manual e semi-robotizados, tá? Dentro das organizações contábeis e profissionais que atuam na área de perícia, auditoria e atuarial. Temos total certeza de que o ganho será substancial em produtividade e ganhos financeiros relevantes, tá? O profissional da contabilidade deve e precisa estar inserido neste processo, que são oportunidades. Eu me lembro que lá no passado, quando eu abri meu escritório de contabilidade, eu abri com um case, que eu sempre falo, eu abri com 100 clientes, aí todo mundo me perguntava, poxa, você abriu com 100 clientes, você começou com o pé direito e mão tudo agachado, tudo certinho. Eu digo, não, eu comecei sem nenhum cliente. É com a coragem. Eu digo, eu sou um contador, eu vou ser contador. E lá eu me lembro que estava mudando o Simples Nacional, toda uma mudança tributária, eu tinha um conceito de uma forma de trabalho e quando eu abri o escritório, imediatamente mudou o sistema. É como está acontecendo hoje com a reforma tributária. Tudo aconteceu e eu fiquei tão igual quanto os demais profissionais da contabilidade. Então, eu digo que é uma espécie de reset. Quando você tem uma mudança tributária, como está acontecendo nesse momento, reforma tributária, uma inteligência artificial vindo aqui para nos auxiliar, eu digo que todos os profissionais, todos os contabilistas, eles estão agora de igual para igual.
Não adianta se eu tenho lá 25 anos de escritório, eu tenho 62 anos de idade e X anos de experiência, eu estou tão igual quanto o colega que está saindo dos bancos de faculdade agora, com o sonho de ter o seu escritório, ele vai enfrentar os mesmos desafios que eu estou enfrentando. Mas daí que vem a diferença, o associativismo. Por quê? Nesse associativismo, há o conceito de que você transborda, você se doa. E quando você transborda conhecimento, você cresce. Você não tem que represar conhecimento. Eu sempre digo, o associativismo, ele serve para você transbordar. Você tem que doar. Compartilhar. Compartilhamento da informação. O conhecimento só é válido quando você o passa para frente. Isso é vocês mestres, tanto a Beth quanto o Lima, que já são professores universitários, eles já sabem, e eu sei disso, que você tem que compartilhar o conhecimento. Eu não segui carreira de professor porque eu não me adapto a isso, mas eu tenho habilitação ao ensino superior também, mas não foi uma das minhas vocações ser mestre. Eu acho que tem gente muito mais competente do que eu para essa função, porque isso é um dom. Sim. Ser mestre, ser professor universitário, ou que seja qualquer nível, é dom. E quando você tem dom, você tem dom. E você só ter a técnica, como eu adquiri essa técnica, me habilitei, mas eu não tive essa coragem, porque dom é dom. Cada um tem o seu dom. Sim, é verdade, isso é verdade. Parabéns aos mestres, parabéns a todos os professores que ali estão lutando pela transformação, né? É transbordar conhecimento. Ontem estive falando até com o professor Manfredo Crick, ele estava no nosso evento, depois eu também posso conversar um pouquinho, é um evento também alusivo à semana do profissional da contabilidade, fizemos um excelente jantar, um excelente churrasco lá no Clube Guarani, e lá tivemos a honra de ter muitas pessoas importantes ao nosso sistema. Eu depois posso citar alguns nomes numa próxima fala. Muito obrigado. Nós estamos com tempo falta tempo para tanto assunto e tanta história. Exatamente. A pauta é grande, né? Eu acho que o pessoal já teve um bom conhecimento sobre o Sindiconte, que é divulgar um pouco, né, do que vocês trazem de conhecimento, que é muito tempo de experiência, vocês três reunidos aqui, né? Eu tô só para aprender aqui, né? Mas o bom é deixar o convidado falar, e quanto mais ele fala, mais a gente aprende. Só que a gente tá estourando o nosso tempo, né? A gente tinha mais assunto aqui, não conseguiu falar nele, né, gente? Mas vai ter mais oportunidades para o Sindiconte voltar, a gente retoma os assuntos sem problema nenhum, né? E eu gostaria que vocês deixassem aqui uma palavra de fechamento, de agradecimento, né? E convidasse também o pessoal a se associar, deixa o contato, deixa as informações aí para o pessoal, que tem gente aí que com certeza vai querer se associar ao Sindiconte, pode ter certeza. Vou deixar a palavra com o presidente. Ou com o Lima. Eu vou iniciar um pouco essa fala, vou ser breve, porque eu tenho que mencionar aqui o Sindiconte, através de sua diretoria. Eu gostaria até de, se possível, nominá-los aqui. Claro. Porque é importante eu nominar todos os presidentes, aliás, todos os diretores que compõem a nossa chapa, que é do ano de 2024-2027. Sei que o tempo está estourando, então eu vou ler de uma forma um pouco rápida. Claro. Presidente esse que vos fala, Alvacir Luiz Bar. Vice-presidente, Elizabeth Marçal. Diretor administrativo, Eliamara Magalhães Chaves. Vice-diretor administrativo, Rosete Passolt Ferrari. Diretor financeiro, Wilson Krieger. Vice-diretor financeiro, Otfried August Schnabel. Diretor de legislação, José Augusto de Lima. Diretor de tecnologia, Peterson Vitorino Martins. Diretor regional, Alexandre Fistarol. Nós temos um conselho fiscal efetivo, John Carlos Zoski, Breno Koch, Milton Reder. Suplentes temos Loriberto Pisque, Jorge Luiz Radke, Salete Sardo. Os delegados que representam junto às entidades são esse presidente, Alvacir, e Wilson Krieger, John Carlos Zoski. E nossa secretária executiva, Joelma Benta Rocha. Quero deixar também aqui mencionado a nossa preocupação com os desafios da inteligência artificial, ChatGPT, reforma tributária. O Sindiconte ele está altamente preparado para todos os profissionais filiados que queiram conversar com os nossos diretores, ali que a casa está aberta.
para qualquer dúvida que eles tenham. Se no momento não o fizermos, a gente vai encaminhar para quem sabe. E, principalmente, quero agradecer aos nossos parceiros de gestão, que são peças fundamentais. SCI Sistemas Contábeis, ADV Integra, Tributo Justo, Malha Fina, Somaxi, Safetweb Certificados, Certifecontest Certificados, Floripana Seguros, Mag Seguros, Rai Gestor, Unimed e Unifecontesc Universidade Corporativa. E nossos apoiadores, como de sempre, Fecontesc, Federação do Estado de Santa Catarina, dos contabilistas, e Sescom Blumenau Vale Europeu, através do Ricardo, que é um grande parceiro nosso, que sempre é apoiador de nossos trabalhos. E nós também somos apoiadores deles, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu passo a palavra ao Lima, também para as suas considerações. Muito obrigado, Lima. Ok. Bom, eu agradeço essa oportunidade de externar alguns conhecimentos e espero que a nossa entidade receba cada vez mais o apoio de todo contabilista da base territorial nossa. Então, nós precisamos aumentar, inclusive, o quadro associado. Precisamos nos substituir também. Eu gostaria que alguém substituísse, na próxima gestão, a minha função. O Sindiconte espera que cada um dos profissionais de contabilidade se aproxime mais da nossa entidade, porque assim como eles precisam da nossa entidade, nós precisamos dele. E só unidos é que seremos mais fortes. Muito obrigado. Ontem, só complementando, ontem no nosso evento, o Alvacir falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que ele falou que sozinho a gente não consegue bater na porta do governo, de uma entidade representativa de classe para lutar por alguma coisa. Sozinho a gente não consegue. Mas quando a gente está associado a uma entidade que representa bem o contador, a gente se torna mais forte, né? É aquela velha dito popular, né? Juntos a gente é mais forte. Sim, né? claro. Então, vem se associar aqui ao Sindiconte, venha fazer parte aqui da nossa grupo, fortalecer. Logo, logo nós vamos ter uma outra diretoria, precisamos de jovens para compor a nossa nova diretoria aí, né? Ainda falta tempo, né? 2027, até 2027, a gente tem um longo trabalho pela frente. O Alvacir e eu temos um objetivo de deixar para a próxima gestão aí um número maior de associados, de parcerias e tudo mais. Então, a gente realmente precisa dos contadores aí. Venham se associar, venham conversar com a gente aí. Tá bom? Um abraço aí, obrigado pela oportunidade. Que isso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Tivemos aqui um papo maravilhoso com essas 3 peças do Sindiconte aqui, que são peças fundamentais. E nós agradecemos aí o cliente SCI, o contador que está nos assistindo, as organizações contábeis. Um muito obrigado para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.